tudo bem? Eu me chamo Esther e eu vou fazer mais um vídeo para falar sobre Ho'oponopono, mas é sobre uma outra questão em específico, sobre Ho'oponopono com Japamala. Eu estou aqui com esse meu saquinho, que é onde está o meu Japamala. Sim, eu tenho um Japamala, eu adquiri um. Eu acho que no mês de março ou de abril, acho que foi de abril desse ano, 2025, se eu não me engano, eu adquiri esse Japamala. Esse saquinho eu já tenho, só por comentar mesmo, eu já tinha esse saquinho, que ele é de cetim, então eu guardo meu Japamala aqui. Eu lavei, enfim, o saquinho, consagrei e guardo meu Japamala aqui. Japamala este que nunca foi usado. E eu já fiz uso da oração Ho'oponopono, que inclusive tem um vídeo de eu falando sobre, quem quiser ver, eu aconselho procurar aí no canal. É vídeos recentes, então vai estar fácil de você encontrar. Mas se eu conseguir, eu coloco aqui na descrição, caso você seja novo aqui no canal e queira ver esse vídeo em específico e não queira pesquisar, eu coloco aqui na descrição para você ver um vídeo que eu falo sobre o Ho'oponopono, que foi a minha primeira vez que eu fiz, porque eu estava gripada, foi um dia que eu estava muito mal, de cama, arriada, porque eu tinha gripado. E aí eu fiz o Ho'oponopono na esperança de obter resultado, uma melhora, por mais que fosse uma melhora pequena, mas eu queria uma melhora, porque eu não podia ficar prostrada, deitada. E eu melhorei, de lá pra cá nunca mais eu arriei, não fiquei ruim. Foi uma experiência boa. Depois eu fiz um outro vídeo comentando sobre um outro momento que foi com dias depois de eu ter feito o Ho'oponopono pela minha saúde. Eu fiz o Ho'oponopono para uma questão específica também, que era com relação ao trabalho, com relação ao dinheiro, um trabalho de um site que eu fiz o trabalho e a pessoa não queria liberar o pagamento para mim. Pagamento esse de um valor bem simbólico e a pessoa não queria liberar. E eu fiz o Ho'oponopono e acredite se quiser, foi muito rápido, a questão foi resolvida. Então eu aconselho vocês a assistir esses dois vídeos. Mas esses dois vídeos que eu falo, que eu fiz uso da oração Ho'oponopono e enfim, essas duas ocasiões que eu fiz uso da oração Ho'oponopono, eu não usei o Japamala. Foi algo assim, normal, natural. Estava precisando, vi que o momento era propício para você, ao invés de usar a emoção de ficar bravo, ficar chateado, ficar com raiva, no caso da ocasião do dinheiro, né, que eu fiz o trabalho, então eu era digna de receber. Em vez de ficar indignada com a situação, chateada, quem sabe até xingar, que a maioria das pessoas fazem isso, né, é algo que quase que normal, xingamentos, eu não considero normal, evito ao máximo xingar, mas muitas pessoas acham normal xingar. Então, era um momento propício para eu fazer o Ho'oponopono, então eu fiz, falando o nome da pessoa, falando com relação ao que era, colocando ali do que se tratava, para eu ter o efeito ali, naquela situação que eu queria. E assim como na situação da gripe também, que eu estava muito gripada, ao invés de eu simplesmente me contentar, falar, é simplesmente uma gripe, vai passar, rapidão eu vou me curar, vou ficar boa. Quem sabe eu não ficasse boa? Quem sabe essa gripe só não se prolongasse por mais dias e eu ficasse mais dias deitada, sem poder fazer nada, sem poder cuidar da minha própria casa, lavar uma louça, fazer almoço para o meu marido, para mim mesma, enfim, tomar um banho. Então, foi momentos que eu podia, assim, simplesmente cruzar os braços, ficar de boa, entre aspas, mas não, eu escolhi fazer o Ho'oponopono e também foi um teste comigo mesmo, um teste com o universo, porque eu nunca tinha feito, apesar de já ter ouvido falar no Ho'oponopono há muito tempo atrás, anos, na verdade, e eu nunca tinha feito, não porque nunca houve situações em que necessitasse, porque sempre tem, e a gente bem soubesse em tudo, em todo momento na vida, em tudo a gente sempre estaria fazendo o Ho'oponopono, porque é bom. Eu simplesmente adiei, nunca tinha feito, apesar de conhecer e ouvir falar muito do Ho'oponopono há muitos anos, nunca tinha feito por motivos de que acreditava que não ia surtir efeito. Esse ano de 2025 foi o ano que eu decidi fazer e ver se ia trazer resultados. E trouxe. Só que, como eu falei e estava falando no começo, eu não usei o Japamala e decidi fazer um vídeo falando sobre isso. Será que preciso usar Japamala? Como eu já falei que eu fiz 2 vídeos aí no canal falando que eu usufruí dessa oração Ho'oponopono e eu obtive resultados, e como eu estou falando que eu não usei o Japamala, já tem como, já é possível dizer que não precisa de um Japamala. E o Japamala é isso daqui, creio que muita gente, principalmente, já ouviu falar de Ho'oponopono, já ouviu falar do Japamala, mas tem muitas pessoas que não conhecem. O Japamala é o mesmo que um terço, no meu ponto de vista. A base dele, o jeito dele é a mesma coisa que um terço.
sabe? O terço que as pessoas enrolam na mão, assim. Eu acho que é assim, que eu nem sei, eu nunca tive terço, mas já vi, então me parece muito familiar com o terço. O meu, especificadamente, que eu comprei o meu japamala, foi assim, que tem essas bolinhas coloridas e o restante é amadeirado, é de madeira. Se uma pessoa me perguntasse, Esther, eu preciso de um japamala para fazer a oração Ho'oponopono, eu diria que não. Talvez eu diria que depende da situação, do momento ao qual você vai fazer o Ho'oponopono. Para que você vai fazer o Ho'oponopono? E eu falo depende justamente por isso. Se vocês notarem meu japamala, que eu comentei que tem essas pedrinhas coloridas, tem o porquê eu escolhi. Isso foi uma escolha minha. Não vi ninguém falando sobre isso, não. Não vou aqui dizer, é porque eu vi um vídeo que fala que é bom comprar desse daqui, não. É porque eu pensei, né? Liguei as coisas, aí eu pensei que poderia ser bom pra mim. Eu vou explicar o motivo de ter comprado esse, porque falo esse porque tem muitos outros japamalas, inclusive mais bonitinhos, assim, de cores mais vivas, mais chamativas, e eu preferi esse daqui. Me agradou também, faz o meu estilo, coisa de madeira, e só essas daqui coloridas. Mas tem um motivo de eu ter comprado assim. Eu aconselho sempre, que nem os outros vídeos que eu gravei falando que eu fiz a oração Ho'oponopono, eu aconselhei ver vídeo de pessoas mais experientes falando sobre o Ho'oponopono. Eu não sou experiente nisso. E do mesmo jeito, o japamala. Eu também aconselho você a procurar vídeo de pessoas mais experientes. Aqui eu só estou fazendo vídeo para dar minha opinião e também para ficar salvo para mim mesmo. Todos os vídeos que eu gravo, eu sempre gravo, sim, no intuito de ajudar pessoas, outras pessoas ver, quem sabe gostar também, mas também no intuito de futuramente, um dia, eu ver todos esses meus vídeos, todas essas, vamos dizer assim, diário digital que eu faço, né, gravo vídeo e posto aqui no YouTube, fica como uma lembrança para mim mesmo também. Mas enfim, eu digo que depende o uso, a precisão do japamala, porque depende para o que você vai usar, né, para o momento que você vai estar usufruindo da oração, fazendo a oração Ho'oponopono. Tem os momentos em específico que eu ditei aqui, que foi quando eu estava doente e quando eu estava precisando que uma pessoa liberasse um pagamento devido a um trabalho que eu fiz. Foi um momento para mim, no meu ponto de vista, que não necessitava usar o japamala, mas eu acredito que tenha momentos que possa sim ser preciso usar. Eu mesma vou fazer uso do japamala sim. Eu comprei, não foi simplesmente para deixar de enfeite, eu vou usar. E agora eu vou explicar até o motivo que eu comprei. Veja que ele tem essas cores aqui, ó: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, não sei se isso é um azul bebê, aqui tem um azul índigo e aqui tem não sei se é marsala, é alguma cor que tem a ver com os chakras. Acho que pessoas que sabem da oração Ho'oponopono também sabem desse mundo que fala dos nossos chakras, né, que é os chakras que fica distribuído aqui no meio da gente. É assim que se fala, eu acho. Essas cores aqui representam os nossos chakras. Pelo menos no anúncio estava lá falando isso. E pesquisando na internet você pode conferir que sim, essas cores aqui representam os nossos chakras. Só não sei dizer cada uma da cor representa qual chakras. Eu ainda tenho que estudar mais sobre isso e até mesmo anotar, se for preciso, para eu saber cada cor, para onde eu estou direcionando, para qual chakra meu eu estou direcionando. Eu ainda não sei. Contando a partir daqui, eu acho, começando desse daqui, esse daqui, até dar a volta aqui e chegar nesse outro aqui, dá 108 contas, que é o que muita gente ouve dizer, que a oração do Ho'oponopono tem que ser feita 108 vezes. Claro que você pode fazer picado, né? Tanto é que tem as divisões aqui, ó. Isso daqui, essas continhas aqui que são de outra cor, que no caso é 3, essa e essa, é porque divide em um total de... Eu contei aqui, essas continhas brancas, aqui, ó, divide num total de 27, separa as contas de madeira num total de 27 contas de madeira. O que quer dizer que é possível você fazer, você não precisa fazer o Ho'oponopono 108 vezes seguidas. Você pode fazer dividido, 1, 2, 3, 4. Você pode fazer 4 vezes de 27, entendeu? Você vai repetir 4 vezes, vai fazer 4 sessões, acho que você entende, né, o que eu estou falando, 4 sessões de 27 vezes repetições do Ho'oponopono. Então, não precisa necessariamente você pegar de uma vez só, numa pancada só, e fazer as 108 repetições, porque pode se tornar cansativo. Ouvi um vídeo falando até que se torna errado fazer 108 vezes, que não é 108 vezes que se faz o Ho'oponopono,
porque a pessoa que diz assim, no modo que você pegar direto, fazer 108 repetições do Ho'oponopono direto, porque acaba se tornando cansativo, e aquilo que acaba se tornando cansativo, você faz ali forçado, e acaba que pode não surtir efeito. Não quer dizer que não vai surtir efeito. Algumas pessoas pregam que não vai surtir efeito, mas possa ser que surte. Mas possa ser que não, porque você vai estar fazendo ali já na canseira do cérebro, da mente, e possa ser que não surta efeito, que eu já falei. Então, você pode fazer dividido em 4 vezes de 27. 4 sessões de 27 vezes fazendo o Ho'oponopono, que vai completar 108 vezes. E voltando ao assunto que eu estava falando, o porquê das cores, já falei que cada cor representa um chakra da gente. Eu comprei justamente por isso, porque eu pretendo usar esse Ho'oponopono para praticar o Ho'oponopono direcionado a mim mesmo, falando o meu nome. Creio que muita gente já ouviu falar sobre isso, que tem muitas pessoas que ensinam e já fazem, pessoas também que já fazem, que é falando o seu próprio nome. O exemplo, eu mesma, meu nome é Esther, então eu falo Esther, posso falar só o meu nome, ou se eu quiser acrescentar mais alguma palavra, eu acrescento como Esther, abençoada, iluminada, próspera, saudável, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, entendeu? Então foi nesse intuito que eu comprei o Japamala, porque quando eu iniciar, que inclusive já era para eu ter iniciado, infelizmente eu tô bem desleixada no que diz respeito a ter começado, porque quanto mais antes melhor, né? E eu não sei o porquê que eu ainda não comecei, por preguiça mesmo, desleixo que eu acabei de falar, mas já era para eu ter começado há muito tempo a fazer o Ho'oponopono para mim mesma, né, pronunciando meu nome antes, como eu já usei o exemplo aqui para vocês, e fazer a oração. Esther, abençoada, próspera, saudável, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Já era para eu ter começado e foi esse o motivo de eu ter comprado esse Japamala, porque a gente começa dessa continha aqui colorida, até dar a volta e chegar na outra continha colorida. E essas continhas coloridas eu comprei no intuito de que no momento em que eu estiver passando por ela, segurando ela, a continha e fazendo a oração do Ho'oponopono, eu vou estar direcionando ao chakra necessário. E vai fazer a limpeza necessária em todos os meus chakras, que é isso que eu espero sim. E que, para quem não acredita, pense que isso talvez seja bobagem, uma besteira, a gente precisa sim. Muitas vezes, muitos problemas que a gente tem tá relacionado aos nossos chakras que estão desalinhados. Existem muitos vídeos, eu sempre falo, pesquise por vídeos, claro, de pessoas que têm mais inteligência do que eu para falar sobre. Tem pessoas aí que falam sobre os chakras desalinhados e quais são os sintomas de um chakra desalinhado, o que causa um chakra desalinhado na gente, no nosso dia a dia, na nossa vida num todo. Então a gente às vezes precisa fazer uma limpeza e um alinhamento dos nossos chakras para viver uma vida melhor, ter mais sucesso na vida, em todas as áreas. E foi por esse motivo que eu comprei. Então, caso você queira comprar e queira fazer a oração do Ho'oponopono direcionada a você no geral, mas está potencializando mais ainda, direcionando para cada um dos seus chakras, eu aconselho comprar isso aqui. Claro, é simplesmente um Japamala, é simplesmente umas continhas com cores pintadas, mas pode fazer uma total diferença. Então, caso você queira, inclusive, adquirir, eu também posso deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. Caso você não saiba, você clica no título do vídeo, você vai ter acesso à descrição aqui embaixo. Ou eu também posso deixar fixado em um comentário. Vai na parte de comentários, como se você fosse comentar, e eu vou tentar, não prometo que vai estar lá, mas eu vou tentar deixar fixado o link para você comprar ou dar uma olhadinha assim só, nesse Japamala, e também posso deixar de outros, porque tem de outras cores, tipo assim, sem ser desse daqui que tem essas coresinhas que é relacionado aos nossos chakras. Tem outros Japamalas de outras cores, por sinais muito bonita. Tem Japamala todo rosa, tem Japamala todo azul, nesse azul aqui. Então assim, você escolhe. Tem esse daqui que foi o que eu escolhi. Teve outros que me chamou a atenção, mas como eu pensei em fazer uma limpeza e realinhamento de todos os chakras quando eu estiver praticando a oração Ho'oponopono, eu comprei isso aqui, como eu já falei. Pergunta, tipo assim, eu preciso de um Japamala para praticar o Ho'oponopono? Não. Inclusive, vi muitos vídeos que falam que não, e realmente não. Já pensou se você fosse necessariamente depender de algo, precisar de algo para fazer uma oração? Você
Enfim, é tipo, você precisa de uma Bíblia para ser crente? Não, eu acho que não. Literalmente não, você não precisa de uma Bíblia para ser crente. Tem coisas na vida que a gente precisa, sim, precisa. Vamos supor, sei que talvez você pode pensar, exemplos, comparações, nada a ver que você tá dando, Esther. Mas tem sim, é tipo, você não precisa de uma Bíblia para ser crente. Né, vamos supor que, por um acaso, infelizmente, o governo criasse uma lei uma lei maldita aos olhos dos cristãos, que determinasse que todas as Bíblias fossem queimadas. Se todas as Bíblias fossem queimadas, você deixaria de ser crente, cristão, porque as Bíblias não existem? Não. Eu acho que não. E os que deixassem, então, é porque nunca foram cristãos. Porque se você, para ser cristão, tem que depender de uma Bíblia, precisa de uma Bíblia, você não é verdadeiramente cristão. Agora, tem coisas sim que você precisa, para escovar os dentes, você precisa de uma escova de dente, né? E olhe lá, porque ainda tem momentos que se você não tiver, você pode simplesmente pegar a pasta, ou seja lá o que for, colocar no dedo e passar assim mesmo e, enfim, dar ali mais ou menos uma limpeza, né? Tem coisas que sim, você precisa para praticar outra coisa, mas tem coisas que não. E o Japamala é uma dessas coisas que você não precisa necessariamente. Ou posso ficar olhando do ponto de vista que, não, se você já quer começar a fazer Ho'oponopono para você mesmo, para uma limpeza completa, sim, você pode fazer. Se você quer uma coisa para se guiar, pelo fato de que o povo fala que precisa ser 108 vezes, que também é uma outra questão que eu não sou muito capacitada para falar sobre isso, mas eu não acho que você precisa necessariamente também fazer 108 vezes não, tá, gente? Só ressaltando aqui, tanto é, eu comprei, aqui tem 108 contas, mas isso não significa que às vezes que eu vou fazer 108 vezes. Repetir o Ho'oponopono, que é sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, não quer dizer que quando eu for fazer eu vou repetir 108 vezes, não. Às vezes mesmo que eu fiz, que eu falei que eu tive resultado, que foi quando eu estava gripada, e a outra quando a pessoa não queria me pagar, eu não fiz 108 vezes. Eu fiz pouquíssimas vezes, na verdade. Então, assim, é muitas coisas que necessariamente não precisa. Eu acho que cada um faz da forma que quer. Eu acho que primeiro você tem que fazer um teste e se servir, se adequar bem a você. E o mais importante de tudo, se tiver um retorno bom para você, continue fazendo desse mesmo jeito que você fez da primeira vez. Simples. Se você fez a primeira vez, repetiu só 5 vezes o Ho'oponopono. Vamos começar com um número menor mesmo. Você repetiu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Trouxe resultado, deu resultado, continue então fazendo só 5 vezes. Se não deu certo, então você pega, eu vou fazer de novo. Não desista, tenta de novo. Aí você aumenta um pouquinho mais. Aí você faz mais vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Aí deu resultado? Continua fazendo com 30 vezes. Se não deu resultado, aí você vai aumentando, aumentando. Bom, é só minha opinião. Nunca ouvi ninguém falando sobre isso, não, tá, gente? É só minha opinião, de que você não precisa necessariamente ficar presa a uma coisa que uma pessoa fala, não. Coisas que outras pessoas impõem sobre a gente. Você tem que fazer 108 vezes para ter resultado. Não, não é obrigatório que você tem que fazer 108 vezes. Ou, se você acha que é obrigatório, faz o teste, então. Começa com pouco. Se não tiver resultado, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Até que, se você chegar a 100 vezes e não trouxe resultado, então faz as 108 vezes. Que aí vai trazer resultado. Ou se mesmo assim não vier resultados, é porque você está fazendo alguma coisa errada e não tem a ver com o total de vezes que você está pronunciando o Ho'oponopono. Então, esse é meu Japamala. Bonito, como eu falei, tá guardado, eu nunca usei. Eu consagrei ele, com tudo que a pessoa compra o bom, sempre, isso é relacionado a tudo, roupa, tudo, qualquer coisa, por menorzinha que seja que você compre, o bom é você pegar ele com suas mãos, você fazer a sua oração do seu jeito lá, do seu jeito aí, consagrar como seu, purificar primeiro, porque a gente nunca sabe de onde veio a pessoa que tocou, as mãos que tocou aqui, como que aquela pessoa estava energeticamente, espiritualmente falando, então sempre é bom você purificar. Se for preciso lavar, dependendo da coisa, né? Você lava, purifica e abençoa como seu, como algo que vai te trazer muitas alegrias, muitas bênçãos, como o Japamala, como algo que vai ser uma coisa para usar que vai me trazer bons resultados, que vai me fazer me tornar uma pessoa melhor. Aí eu acabei consagrando também o saquinho, é claro, que eu guardo, embalo, é um saquinho que eu já tinha. Então, lavei, consagrei o meu Japamala também. E eu guardo ele aqui assim. Coloco ele aqui. E aqui, ó. E aí, eu guardo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sobre todos esses assuntos aqui que eu falei com vocês. Que é sobre o Ho'oponopono, sobre os chakras, sobre a limpeza e o realinhamento dos chakras.
Eu sempre aconselho vocês procurarem vídeos no YouTube, é o local que mais tem e mais indico, e que é um local bom, sim, para vocês pesquisarem por pessoas que entendem e sabem falar melhor e mais sobre isso, e aí vocês começam a saber sobre e procuram fazer limpeza e realimento dos seus chakras. Enfim, sempre aconselho vocês a procurar pessoas que entendem mais do assunto, porque eu não entendo, eu apenas também vivo pegando dicas de pessoas que eu vejo que não vai somar para minha vida, não vai me fazer mal, vai me fazer só bem se eu fizer. Então eu pratico e ao praticar, se eu obtiver resultado, eu compartilho com outras pessoas, mas sempre lembrando das pessoas procurarem pessoas capacitadas, estudadas, que falem sobre isso. Não fiquem no que eu falo, porque eu não sei de nada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!